Um homem deu à luz. Nos registros oficiais do governo brasileiro, ele deu à luz. Não foi erro de digitação, não foi confusão de nome. Foi um hospital cobrando pelo parto de um homem e o governo pagando. E esse não era o único caso. Segue o canal. Tem um caso novo todo dia. Isso aqui é o tipo de história que ninguém conta, mas que todo mundo precisa saber. Ednilton morava na periferia de Salvador. Casado, pai de 3 filhos, trabalhador. O tipo de homem que acorda cedo, come o que tem, não reclama muito. Em 2011, ele sentiu algo que não estava certo no corpo. Nada dramático, nada que te faça sentar no chão e gritar. Era aquela dor surda, constante, que você tenta ignorar por semanas, até não conseguir mais. Ele foi ao Hospital Geral Roberto Santos. Esperou na fila, como todo mundo espera. Foi atendido, como todo mundo é atendido. Passou por médico, por procedimento, por alta. Voltou para casa. A cirurgia foi pequena, simples. O tipo de coisa que, em condições normais, desaparece da sua memória em algumas semanas. Ednilton voltou para a vida dele. Filhos, trabalho, almoço de domingo. Ele não sabia que, naquele mesmo hospital, alguém havia digitado algo nos registros do governo. Algo que transformava a história dele em outra coisa completamente diferente. O sistema de saúde pública do Brasil funciona assim. O hospital atende o paciente, registra o procedimento e o governo paga. Parece simples. Parece. O sistema chama AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Cada procedimento tem um código. Cada código tem um valor. Apêndice removido, um código. Parto realizado, outro código. A ideia era boa. Criar controle, criar transparência. Saber exatamente o que estava sendo feito com o dinheiro público da saúde. Os hospitais registravam. O governo pagava. E por anos, ninguém checava se o que estava sendo registrado correspondia ao que tinha de fato acontecido. Ninguém verificava se o código batia com o paciente. Ninguém cruzava os dados com a realidade. O sistema existia. Funcionava tecnicamente. Processava números. Mas os números podiam ser qualquer coisa. Os casos que viraram símbolo do absurdo. Um homem que deu à luz. Uma mulher submetida a uma cirurgia de próstata. Ednilton descobriu que nos registros oficiais ele era mãe. Não metaforicamente. Nos arquivos do SUS, o procedimento que ele havia realizado, aquela pequena cirurgia, tinha sido apagado. No lugar, havia um código. O código de um parto. Ele olhou para a câmera do repórter com aquela expressão que não é raiva nem riso. É a expressão de quem tentou entender e desistiu. Um homem, com nome, com filhos, registrado como parturiente. E o governo havia pago por isso. A investigação revelou que o problema não era um hospital mal administrado. Não era um funcionário descuidado em uma tarde de sexta-feira. Era sistêmico. Ocorria em hospitais de vários estados. Os valores desviados chegavam a milhões de reais. Dinheiro que deveria comprar medicamento, pagar salário de enfermeiro, manter a maca que alguém precisa hoje à noite numa UPA de periferia. Havia 2 tipos de irregularidade, e os 2 eram devastadores. O primeiro era a fraude deliberada. O hospital sabia o que estava fazendo. Trocava o código de um procedimento barato por um caro. Registrava uma internação que nunca acontecia. Criava nos arquivos do governo um paciente fantasma que rendia dinheiro real. Era crime, era calculado, era reincidente. O segundo era diferente e, de certa forma, mais assustador. Eram os erros. Funcionários mal treinados que digitavam o código errado. Sistemas mal desenhados que não tinham validação básica. Nenhuma barreira que impedisse o registro de um parto em nome de um homem. O sistema aceitava qualquer coisa e então pagava.
A combinação dos dois, fraude intencional com falha operacional, criava um buraco negro no coração do sistema público de saúde. Depois da reportagem, o Ministério da Saúde reconheceu os problemas. Prometeu auditorias, prometeu cruzamento de dados mais rigoroso, prometeu que o CPF do paciente seria obrigatório nos registros, algo que espantosamente não era exigido antes. Algumas melhorias foram implementadas. O escândalo teve consequências. Mas Edmilton continuou sendo Edmilton. Pai de 3, morador da periferia de Salvador. O homem que por alguns meses existiu como outra pessoa nos arquivos do Estado. Ele não perdeu a vida, não perdeu a saúde. Perdeu algo menor e por isso mesmo mais fácil de ignorar. A certeza de que quando você entrega seu corpo ao sistema, o sistema sabe quem você é. Isso é o que esse caso revela. Não apenas sobre fraude, não apenas sobre incompetência, mas sobre o que acontece quando uma instituição cresce sem ser vigiada. Quando os números se tornam mais reais do que as pessoas que eles representam. Quando um código vale mais do que um nome. O SUS atende mais de 150 milhões de brasileiros. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E ele foi construído sobre um princípio bonito. Saúde como direito de todos, não privilégio de alguns. Mas um sistema desse tamanho, sem controle real, sem cruzamento de dados, sem alguém lendo as linhas, vira palco pro absurdo e pro crime, ao mesmo tempo. A pergunta que fica não é simples. Não tem resposta em comentário de vídeo. É essa. Se um homem pode aparecer como mãe nos registros do Estado. O que mais está registrado de forma errada sobre você, sobre alguém que você ama, nos sistemas em que você deposita a sua confiança toda vez que fica doente? Você conhece alguém que já teve problema com registro errado no SUS ou sentiu que o sistema tratou como número em vez de pessoa? Comenta aqui embaixo. Curte o vídeo se chegou até aqui, ajuda o canal a continuar trazendo casos como esse e ativa o sino, porque o próximo caso é tão absurdo quanto esse.